Olá pessoas, como é que vão vocês? Tudo bom? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, como de praxe, né? Vamos falar um pouquinho, fazer uma breve resenha sobre esta excelente obra aqui de especialistas do cultivo de artêmias. Essa coisa linda aqui. E o melhor de tudo é que esse material aqui ele está disponível de graça. Então, se você procurar na internet pelo título e colocar 2024, inclusive foi lançado alguns meses atrás, você vai encontrar a Food and Agriculture Organization of United Nations, né, que é a Organização das Nações Unidas para Produção de Alimentos e Afins, é editora, né? É uma das editoras. Aqui fala da. Deixa eu ver. Essas fotos bonitas, né? Obviamente não são fotos minhas, né? Esse livro aqui, ele basicamente, a grosso modo, ele é o livro de 1996, que existe um material de 1996, só que ele é atualizado, porque de lá pra cá são quantos anos? 28 anos. Acho que 28, né? 28 anos. E aí tem atualizações, né? Porque muita coisa mudou desde então, né? No setor de aquacultura, questão de artêmias, novas inovações, novos estudos acadêmicos. Inclusive meu TCC saiu ano passado. Eu não sei se o meu TCC ele já está na biblioteca do Instituto Federal. Se tiver, eu vou fazer questão de divulgar. Aqui, ó, que mais? Editado por Gilbert Van Stappen e Patrick Sordilus, que são dois dos principais nomes na questão do cultivo de Artemia franciscana, que é o alvo, só que aqui eles vão falar também de outras espécies que têm um certo parentesco porque são do mesmo gênero, né? Inclusive recentemente foi descrito, se não me falha a memória, a espécie Artemia sordiluci, né? Porque na taxonomia você pode homenagear os autores, né? Isso aconteceu em muitos nomes de organismos ao longo da história científica, né? Das descobertas científicas. Aqui, essas duas grandes pessoas, o Sordilus, inclusive eu já troquei até um e-mail com ele, eu perguntei para ele sobre sifonagem, porque aqui no meu cultivo eu mexo com. Eu uso um filtro de espuma para fazer a filtragem, né? Tanto filtragem biológica quanto filtragem mecânica. E aí, é, para fazer a sifonagem, se existe um certo problema porque você acaba sugando as artêmias junto. Aí eu perguntei para ele se dá para separar, né? Aí ele me respondeu, ele demorou um pouquinho para responder, foi muito gentil comigo. Então, se os senhores estiverem me assistindo, obrigado, viu? Eu não sei se você entende a língua portuguesa. Gilbert Van Stappen também já produz ainda ótimos materiais acadêmicos, materiais científicos. Isso aqui é um papel técnico, né? Mas tem coisa científica também. É, a Universidade de Gante é hoje a principal universidade que trabalha com a linha de pesquisa das artêmias. Existe lá o Artemia Reference Center, que é o centro de referência de artêmia, na eu acho que é a faculdade de aquacultura, né? Porque as universidades elas têm as faculdades, né? O college, né? E afins. O Giro de Romboldt, eu confesso que eu não sei se eu já li alguma coisa dele, mas a empresa Invi Aquaculture é uma empresa muito famosa também. Ela existe no Brasil também. E essa empresa em si, ela nasceu de pesquisadores da Universidade de Gante. A Universidade de Gante, eu acho que ela tem uns 600 anos, né? Muitas universidades europeias hoje são bastante antigas, né? Aqui é a citação requerida, né? É óbvio que isso aqui não é o formato ABNT, né? Porque o formato ABNT só é usado aqui no Brasil.
E aqui eles vão fazer os disclaimer, né? Que como é de praxe. Você sempre vai fazer um disclaimer. Que aí vai falar aqui o ISSN, né? Essa é a licença Creative Commons, que inclusive é uma coisa muito legal. Existe a licença Creative Commons, né? Porque você não se pode se acessa os materiais sem ter que comprar, né? Sem ter que comprar. Aqui eles vão introduzir, né? Como que foi feito o documento, né? Preparado. Eles vão falar aqui das atualizações, né? Eu acabei de ler hoje, são 212 páginas. Não é um livro tão grande, né? Abstract, que é o resumo, né? Que vai falar da publicação em si, né? O que mais? Aqui são os conteúdos, ó. Vamos dar um zoom aqui. É muito legal, viu? Acknowledgements, abbreviations, authors, forward. Aqui nessa primeira parte, como eu disse, né? Vai ter algumas informações que já existiam no material de 1996. Inclusive, neste livro de 2024, eles vão citar algumas das informações e instruções que vão estar no material de 1996. Ou seja, você vai ter que ir buscar esse material, que também existe na internet no site da própria FAO para você checar. É muito bom aquele material. Esse livro de 1996, na verdade, é uma seção de Artemias, né? Porque eles trabalham com é, diferentes espécies de aquacultura. Então, eles vai falar de rotíferos, vai falar de microalgas, vai falar de cladóceros, que cladóceros, por exemplo, incluem as dáfnias, incluem-se as moinas também. Inclusive, uns anos atrás eu tentei já cultivar dáfnia e moina. Deu certo por um certo tempo, só que, ironicamente, foi dar certo com Artemia, né? Até besouro do amendoim eu tentei criar e Artemia tá durando mais tempo do que o besouro do amendoim. De fato, muito irônico isso. Deixa eu, com licença. O importante é tomar água, viu, gente? Aqui nessa primeira parte é a biologia e ecologia da Artemia. Então eles vão falar sobre conceitos mais básicos, né? Porque senão ficaria muito grande, né? Provavelmente ficaria com umas 600 páginas ou 1000, né? Aqui vai falar de morfologia, ciclo de vida, ecologia, né? Ou seja, as interações do animal, né? Em relação ao seu ambiente, né? A distribuição natural, a taxonomia, as características do strain. Eu acredito que aqui seja a linhagem, né? Variedade, porque não é raça, né? Porque raça a gente usa para cachorro, né? Ou para equinos, para bovinos, né? Partema eu acho que não se usa, pelo menos eu nunca vi, né? Essa seção aqui é muito interessante porque como o ciclo de vida da Artemia ele é curto, desculpa, por este motivo conforme foram sendo distribuídos os cistos, né, porque as tentativas de cultivo elas se deram em vários lugares, inclusive no Brasil, que existe também produção na região Nordeste. Eu falo sobre isso no meu mini curso, então eu convido vocês a acessarem, que ele está disponível tanto no Kiwify e tanto no Mercado Livre. Um mini curso muito legal, bastante condensado e vocês vão aprender só que em língua portuguesa, né? Porque esse livro todo está em inglês, né? Vai aprender em português sobre os principais aspectos, né? De cultivo e aquacultura, sobre as artêmias. E, voltando à questão das variedades, por causa do ciclo de vida curto, esses animais eles acabam se adaptando aos ambientes desses locais. Então, por exemplo, a variedade do Vietnã, que hoje tem se tornado um outro centro muito importante de aquacultura por causa do delta do Mekong, eles estão a variedade lá tem uma tolerância de temperatura maior do que as variedades das outras regiões do mundo. Ou seja, aqui eles vão mencionar que
as artêmias elas toleram até 40 graus Celsius, né? É óbvio que não é o recomendado, mas eles citam isso como uma prova de adaptações ecológicas, né? Aqui vai falar da taxa de crescimento, qualidade dos cistos, né? Porque é uma coisa muito relevante. Se você já comprou cistos de artêmia, você deve ter visto provavelmente os percentuais das taxas de eclosão. E existem inclusive algumas dessas formas de se estimar a qualidade de eclosão dos cistos, né? Que são os ovos em estágio de dormência, né? Aqui salinidade, né? Tolerância de salinidade, temperatura, né? Capacidade produtiva, valor nutricional. Aqui eles vão falar brevemente da biologia dos cistos, a morfologia, fisiologia e afins, né? Diapausa, aqui referências é muito, assim como eu recomendo no meu mini curso, é muito importante que vocês chequem as referências, porque assim vocês vão poder se aprofundar, né? Até porque quando se faz um estudo, principalmente acadêmico, que é o que eu fiz também no meu TCC. É óbvio que eu não sou acadêmico, né? Eu sou só um biólogo recém-formado, né? Quando você se faz um estudo mais aprofundado, é muito importante você checar as referências daquilo que você quer checar. Então, normalmente, eles vão colocar em parênteses, né? Os autores e o ano. Aí você vai lá nas referências, vê, aí você pesquisa no Google, né? Lembrando que nem toda referência você encontra. Então, nesse caso, provavelmente vai ter que ir na universidade fisicamente. Mas isso não é tão comum de ocorrer. Mas eu já vi algumas coisas que já foram citadas e eu pesquisei no Google, não encontrou nada, nem no Google Scholar, que é um importante material que eu também falo no meu mini curso. Viu, gente? Então acesse o mini curso, tá R$ 35. É um preço muito camarada pela qualidade das informações que existem ali. Exclusivo do Brasil, hein? Eu sou praticamente pioneiro nesse ramo. Então vamos voltar aqui. E aqui nessa parte, aqui eles vão falar sobre os principais aspectos de produção de artêmia em lagos salgados e salinas, né, que são salt ponds. Por quê? Porque um dos métodos de produção envolve o aproveitamento de salinas, né? Aqui eles vão descrever, né, os lagos salgados, né, que são os habitats naturais das artêmias, já que as artêmias elas toleram a salinidade de água do mar, toleram. Só que se você jogar as artêmias nos oceanos, elas não vão durar nada, né? Porque elas não têm nenhuma defesa física contra predadores. A defesa delas é a própria adaptação, né? Elas conseguem tolerar, elas têm uma pressão, elas se adaptam muito bem à pressão osmótica, né? Que no caso eu estou me falando da salinidade, né? Então, como elas toleram uma faixa de salinidade maior, por exemplo, 50 gramas por litro, que é uma coisa que eu notei aqui também. Teve uma vez que acidentalmente eu fui medir, né, um pote largado que eu tinha com artêmia. Se não me falha a memória, acho que estava 60 gramas por litro de salinidade. Essa salinidade, nenhum pouquíssimos animais e organismos toleram, né? Uma das bactérias que existem no ambiente natural da artêmia são as Dunaliella, o gênero Dunaliella. Só que outras espécies de micro-algas também podem ser usadas para o cultivo, né? Como Tetracelmes, Quetóceros e afins. Aqui eles vão falar das operações, né, permanentes. O que será operação permanente? É feito ao longo do ano mesmo, é para sempre, né? Como se fosse para sempre. Aqui eles vão falar das operações sazonais. Por que sazonais? Porque como são ambientes abertos, então eles são muito vulneráveis às flutuações meteorológicas. Então, por exemplo, no Sudeste Asiático existem as monções. As monções elas costumam provocar grandes alterações no regime de chuvas. Então, se chover muito, pode ser que caia a salinidade. Caia muito a salinidade e aí isso aí pode interferir na produção. Por quê? Porque pode entrar predadores.
né? Porque, como eu disse, uma salinidade de 35 gramas por litro, ela é uma salinidade boa, só que muitos predadores já podem invadir, né? E atacar, predar as artêmias, né? Quem mexe com aquacultura sabe que há muitos predadores, né? Aqui vai falar da a produção em lagos, né? O, como selecionar o local, os modelos de produção, adaptação, manejo alimentar, como monitorar o sistema de cultura. Inclusive, eu acho que é nessa parte aqui, eles usam um material muito bom também, que eu cito no meu mini curso, que é um livro produzido por autores vietnamitas. É um livro muito bom mesmo. O livro show de bola, tá em língua inglesa, né? Mas é muito bom. Muito bem feito, coisa de alto nível assim. E como o Vietnã ainda é um país pobre, então o modelo que eles ensinam ali, ele pode ser aplicado para outros países do mundo, né? Eles usam conceitos de baixo custo, né, para se produzir as artêmias. É um pouco do que eu tentei fazer no meu TCC, né? Aqui, ó, eles vão falar da produção de tanque e o uso de artêmias adultas, né? Artêmias crescidas. Até porque depende do seu objetivo, né? Você pode produzir artêmias simplesmente para vender apenas os cistos, né? Ou você pode fazer os dois, você vender a biomassa, né? As artêmias adultas ou náuplios, né? Eu já vi empresas vendendo náuplios em conserva, artêmias adultas em conserva. Aqui no Brasil, eu nunca vi ninguém vendendo artêmia viva para ser mandada por correio, por uma transportadora, por exemplo, né? Porque existe certo arcabouço regulatório, né? Eu já vi nos Estados Unidos, já vi nos Países Baixos, no Reino Unido, mas no Brasil ainda não vi. Então é uma coisa que seria legal se surgir, né? Por aqui seria uma, é claro que tem que ter cuidado com o transporte, né? Inclusive eles falam aqui também sobre transporte, né? Aqui falam dos aspectos microbiológicos, custo de produção, técnicas de colheita, né? Como pegar as artêmias, né? Afinal, como elas passam por vários instares, então você tem diferentes tamanhos que você pode estar coletando. Você pode pegar náuplio, ou adulto, ou subadulto, né? E aqui também referências, né? E lembrando que nessas partes aqui no índice não está falando, mas muitos autores aqui contribuíram. Não foram só as pessoas editoras aqui que eu falei. Que, óbvio, né? Eles são autores excepcionais, né? Gilbert Van Stappen e Patrick Surdilus, né? São grandes acadêmicos do setor aí de aquacultura e artêmias. E nessas cada sessão eles vão citar os autores, né? Isso também é bastante interessante. Foi um material técnico com contribuição, inclusive do Dr. Marcos Rogério Câmara, que é a principal referência aqui no Brasil sobre a produção de artêmias. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte existe registro de produção de artêmias lá, que também está no meu mini curso, tá bom, gente? Então, falo sobre isso também lá. Então, não se esqueçam de ver depois desse videozinho, tá bom? Aqui vai falar sobre o uso, né, de cistos, náuplios e metanáuplios. Metanáuplios, normalmente, eles já estão com algumas características de adultos, né? Náuplios, para quem não sabe, eles são a fase larval de muitos crustáceos, nem todo crustáceo tem náuplio, porque, por exemplo, os camarões ornamentais caridina, os filhotes dele não são náuplios, eles são miniaturas dos adultos, basicamente. Ou seja, é um desenvolvimento mais curto, né? Agora o náuplio ele tem bastante diferença morfológica, né? Em relação aos adultos. É muito interessante se vocês pesquisarem, ver, por exemplo, o náuplio de espécie de caranguejo, ver como que é diferente, náuplio de craca, né? Que é um crustáceo que
costuma se incrustar em navios, né? Que ele tem adaptação para se fixar, né? Nos navios. Aqui vai falar de condições ótimas, né? Biossegurança, que é uma coisa muito importante, que hoje está se exigindo bastante, né? Armazenamento de cisto, as técnicas de eclosão de artémia, que tem várias, né? Existe uma técnica padrão do próprio Swordless, se não me falha a memória, é de 1974, esse material dele. Aqui vai falar de separação, né? E colheita de artêmias, enriquecimento de náuplios, que também como? Por que existe o enriquecimento de náuplios? Porque existem alguns animais que podem ter algumas exigências nutricionais que não são supridas pelo náuplio não enriquecido. E pelo fato do náuplio ser um animal filtrador, então quando você enriquece, ou seja, você provê um alimento para ser filtrado e ingerido por ele, então ele vai fornecer esse é, esse alimento junto pro predador, né? Aqui eles vão falar da como medir, né, qualidade dos cestos, né? Nutricional, microbiológico. Aqui também é muito legal porque tem várias tabelas que vocês podem ver, ó, como fazer desinfetar, como preparar, como pegar náuplio no Instarum, como determinar o córion, a casca, né? A casca do cisto que protege contra, tem proteção mecânica, proteção contra, que mais, dissecação, né? Os cistos eles são adaptados para contra dissecação, né? Porque os cistos eles são produzidos em condições extremas, né? Com baixa disponibilidade, baixa disponibilidade alimentar, altíssima taxa de salinidade, baixa oxigenação, porque o cisto, para ele funcionar, né, entre aspas, ele tem que passar por um processo de dissecação e aí depois tem que ser hidratado de novo, né, no caso por água salgada. E no caso, o cisto ele é feito para ser uma geração posterior àquela das artêmias, né? Porque a artêmia ela produz o cisto esperando que depois que ela morra, né? Por exemplo, se um lago secar, né? A artêmia morre, mas o cisto vai continuar lá ainda. Então, quando o lago melhorar de novo as condições, né? Deixar de ser seco, por exemplo, aí esses cistos vão nascer e aí vem uma nova geração. Ou seja, a espécie não entra em extinção, né? Deixa eu ver aqui. Carga bacteriana. O consórcio, esse consórcio inclusive é recente, muito legal. Aqui eles falam também de uma associação da China de produção de artêmias que eu ainda não vi. Eu vou dar uma olhada, que é muito legal também. E aqui eles além das tabelas, né, de excelência, tem as figuras, né, como vocês podem ter visto, são figuras lindas, ótimas fotos, né. Algumas das imagens foram um melhoramento das imagens utilizadas no material de 1996, que é maior, né, porque tem vários organismos, né. Aqui eles vão falar de biofloco, né, tabela e afins. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O plate são outras figuras, né, que eles mostram, por exemplo, colheita, como é que é a larva no estar quinto, né? Fêmea adulta, macho adulta, útero. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As tabelas. Esse Excel Sheets, deixa eu ver. Ah, tá. Você tem que ver no site aqui para acessar. Esses aqui ainda não vi. Mas é muito bom, viu, gente? Porque eles vão agradecer, né? É óbvio que um material desse tem contribuição, né? Aqui tem as abreviações, né? Deixa eu ver se eu mostro mais alguma coisa.
Aqui são os elementos químicos, né? Porque afinal eles vão falar de fertilizantes, né? Por exemplo, aqui são a lista de autores, olha aqui o tanto, ó. O Marcos Rogério Câmara, que eu mencionei para vocês. Nguyen Van Hoa, que é do Vietnã, que tem contribuído muito para o estudo de artêmia no país e para o mundo também, né? Porque como está em língua inglesa, então o mundo todo pode ler, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Aqui, ó, por exemplo, ó, né? Aqui vai falar de um autor em específico, né? Inclusive, nesse livro aqui, eu acho que eles contam um pouco da história da produção no Brasil. Mas não tá tão detalhado como eu mostrei no meu mini curso, viu, gente? Como não se esqueçam disso. Desculpa a insistência, viu, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, é, aí você me pergunta, eu recomendo esse material? Claro que sim, é um material muito bom. A única coisa que eu não gostei muito, ou eu que sou ruim de interpretar a imagem, é que eles mostraram uns esquemas de filtragem que, pra mim, pelo menos, pareceram muito complexos, né? Mesmo com imagens melhoradas, né? Então esse pra mim foi o ponto fraco, né? Porque algumas das imagens que eles mostraram de como montar sistemas de filtro, né? Que normalmente é nos regimes de recirculação, eu não entendi direito. Talvez eu tenha que perguntar para os autores, né? Alguma coisa desse jeito, porque eu fiquei meio perdido mesmo. Bom, o livro é muito legal, muito bom mesmo. É um resumo, né? Tem 212 páginas, mas é um material de altíssimo nível. Vocês podem confiar, porque são pessoas que entendem do assunto, não são pessoas amadoras. É muito bom mesmo esse material. Só que você tem que saber a língua inglesa, né? Eu não sei se um dia vai ser traduzido esse livro para cá. Eu eu traduziria esse livro para o Brasil, se for possível, né? Óbvio, eu teria que contatar a própria FAO, né? Para ver sobre essa questão de tradução, né? Porque você tem que ter licença, né? Tem que ter algum tipo de acordo, né? Para se traduzir. Salvo quando é domínio público, né? Porque aí já é diferente, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse videozinho, uma breve resenha. Eu acho que ficou bastante grande, né, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito bom mesmo o materialzinho. E muito obrigado e até a próxima.